Feliz sábado. Quem está feliz, diga amém. Você está feliz por estar na casa de Deus hoje, sim ou não? Posso ver as mãos? Deus te abençoe. Para quem não me conhece, meu nome é Samuel Mateus, eu sou estudante de teologia. Eu estudo no NASP, campus Engenheiro Coelho, mas faço estágio aos finais de semana aqui no distrito da Igreja Cidade Dutra. Já estive aqui algumas vezes, é um privilégio voltar aqui. Antes de nós iniciarmos o culto, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja missionária, amém? Uma igreja empenhada com a missão. E nós, todas as quartas-feiras, às 2 da tarde, né, irmã Marlene? Quarta, às 2 da tarde, nós temos a oportunidade, o privilégio de mostrar as verdades da Bíblia para algumas pessoas. E estamos felizes porque essas pessoas estão aqui essa manhã para ouvir a voz de Deus e para conhecer também os irmãos. E agora, com muita honra no meu coração, quero convidar as nossas irmãs que participam do nosso estudo para vir aqui na frente rapidamente, que nós vamos orar por vocês. Vocês podem vir aqui? Nós vamos pedir uma bênção especial de Deus sobre a vida de vocês. As nossas irmãs que estão estudando aqui conosco, pode vir aqui na frente. Este lugar é a casa de vocês, sejam bem-vindas. Se puderem subir aqui, tá bom? Muito bom. Sejam bem-vindas. Aqui está a igreja de Veleiros. Aqui é a sua igreja. A igreja pode dar uma saudação para as nossas amigas que estão estudando a Bíblia. Deus abençoe vocês, as portas estão abertas a cada sábado, a cada domingo, a cada quarta-feira. E aqui é a casa onde Deus mora, mas aqui é a sua casa também. Os irmãos, assim mesmo como estão, fechem os olhos porque nós vamos orar por elas agora. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos gratos a Ti, Senhor, essa manhã, porque o Senhor nos escolheu para explanar o reino, para compartilhar as boas novas do Evangelho. Nós não merecemos, mas o Senhor nos escolheu. Por isso, Senhor, colocamos essas mulheres nas Tuas mãos. Cada vida, Senhor, está entregue nas Tuas mãos. O Senhor conhece cada dificuldade, cada problema. E eu venho pedir como Teu servo, humildemente, que o Senhor venha ouvir cada petição das Tuas servas essa manhã. Que a igreja de Veleiros, a Tua igreja, possa recepcioná-las com o amor de Jesus. E que aqui neste lugar elas possam se sentir em casa, mas também possam se sentir nos braços de Jesus. A vida dela está entregue nas Tuas mãos, delas nas Tuas mãos e as nossas vidas também. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe vocês. Podem retornar para o lugar de vocês. Muito bom. Irmãos, eu me dei o desafio desta manhã de cantar. Faz muito tempo que eu não cantava, não louvava o nome de Deus. E essa manhã eu me dei esse desafio. E agora eu vou cantar uma música antes de iniciar o sermão. E com muita honra no meu coração, eu quero pedir que o silêncio do Espírito Santo paire sobre este lugar e que você possa sentir a presença do Senhor. Porque Ele está aqui, aqui é a casa dEle. E se aqui é a casa de Deus, você pode encontrar com Ele. E eu quero te dizer uma boa nova. Essa manhã você vai encontrar com Ele. Você querendo ou não, você está aqui na casa dEle. Então eu quero pedir com muita honra no meu coração que você possa ficar em silêncio agora, em espírito de oração. Você possa sentir o barulho do silêncio, como fala o nosso pastor Sérgio. E você possa mais uma vez entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Ouça essa música e fale com o Senhor. Senhor, cansado estou de tentar vencer por minhas próprias forças. Caio e me levanto,
ainda mais fraco. Quando às vezes eu me sinto um vencedor, mas que vitória é essa minha? Tropeço nos mesmos erros. Quanto mais prometo que não vou cair, e em meio ao meu tormento olho pra cruz e vejo que Cristo ali tornou-se frágil para ser vencedor. Quero aprender a amar, quero confiar em Ti e saber que eu não preciso mais lutar. Quero aprender a amar, ter Cristo junto a mim e sentir a paz em depender de Ti. E se sem força eu estiver, irei tranquilo, pois contigo vou aprendendo a amar. Onde eu vi que eu deveria vencer, e ao tentar lutar senti desilusão, pois não me sentia feliz. Lutava e prometia mudar, me frustrava ao ver que eu caía mais ainda. E então eu compreendi que meio confuso eu lutava contra o mal que só a cruz já derrotou. Pois basta confiar, te aceitar, segurar tua mão e não deixá-la por um segundo sequer. Quero aprender a amar, quero confiar em Ti e saber que eu não preciso mais lutar. Quero aprender a amar, ter Cristo junto a mim e sentir a paz em depender de Ti. E se sem força eu estiver, irei tranquilo, pois contigo vou aprendendo a amar. Quero aprender a amar, quero confiar em Ti e saber que eu não preciso mais lutar. Quero aprender a amar, quero confiar em Ti e sentir a paz em depender de Ti. E se sem força eu estiver, irei tranquilo, pois contigo vou aprendendo a amar. Pois contigo vou aprendendo a amar. Amém. Oremos. Que nesta manhã, ó Deus, nós possamos aprender a Te amar. Que nesta manhã nós possamos aprender que o Senhor é o nosso Deus, mas que principalmente o Senhor é a nossa salvação. Venha, Senhor, falar aos nossos corações.
Que a tua mensagem venha de encontro às necessidades dos teus filhos essa manhã. É por isso que estamos aqui para ouvir a tua voz. Por isso, Senhor, eu esvazio de mim mesmo para que o Senhor me preencha, e intercedo também pelos meus irmãos aqui essa manhã, para que eles possam mais uma vez ter uma experiência real com o Senhor. A nossa vida entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus oramos. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. É o texto que nós vamos meditar esta manhã. Mateus 14, versículo 22. Quero reforçar aos irmãos que nesta tarde, às 5 horas, assim como está no boletim, nós vamos ter um encontro musical de jovens adventistas na igreja da Cidade Dutra. Será uma linda programação e você é o nosso convidado. Se programe e se junte conosco lá às 5 horas para adorar ao Senhor. Mateus 14, versículo 22. Alguns irmãos estão procurando ainda. Vamos esperar. Mateus 14, versículo 22. Amém? Vamos esperar as nossas irmãs ali, que estão com as Bíblias. Se puder ajudá-las também, caso precise, a achar os textos bíblicos, tá bom, irmã? Se puder ajudá-las ali, vai ser uma grande ajuda, tá bom? Mateus 14, versículo 22. Vamos lá? A palavra do Senhor diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia Tá fraco o quê? As multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era o quê? Contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Paremos por aqui. Esse texto é um texto muito interessante. Eu quero levar você a meditar nesse texto essa manhã. Aqui fala sobre o milagre de Jesus. Aqui nós estamos no livro de Mateus, e o livro de Mateus ele é considerado o evangelho do rei, porque quando você volta algumas folhas, você percebe o seguinte, que o reino de Deus é semelhante a isso, o reino de Deus é semelhante àquilo. Sabe por que essas palavras estão no livro de Mateus? Porque o livro de Mateus ele foi escrito e destinado para o público judeu, e o público judeu estava acostumado a ter esta linguagem do reino dos céus. Mas, nesse livro, no livro que é o Evangelho do Rei, nós percebemos uma história muito bonita. É uma história que Jesus, que é o nosso Rei, andou por sobre as águas. Na Bíblia, você não vai encontrar, além de Pedro e Jesus, outras pessoas que andaram por sobre as águas. Mas, eu quero levar você a pensar esta manhã, que você também pode andar por sobre as águas com Jesus. Essa manhã você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Mas para entender esse trecho, essa história, nós precisamos de uma introdução.
Por isso que eu falei para você, por isso que eu pedi para você falar alto, multidões. Sabe por quê? Porque Jesus, quando ele esteve aqui sobre essa terra, ele era acostumado a andar com pessoas, com multidões. Jesus amava gente, Jesus amava pessoas, Jesus gostava de estar com as pessoas. E é por isso que Jesus chamou você, convidou você. Jesus trouxe você aqui essa manhã, porque Ele quer que você seja um colaborador do Evangelho, uma pessoa que fale das boas novas do reino. Nós encontramos aqui na palavra de Deus, no livro de Mateus, Jesus acostumado a andar com pessoas, com gente. E eu quero levar você a pensar nessa manhã que pessoas são muito especiais. Pessoas são especiais aos olhos de Deus, e Deus ama todas as pessoas. Deus ama você, Deus ama seu filho que é drogado, Deus ama seu filho que está afastado, Deus ama seu filho que está nos vícios da vida. Deus ama a gente. E é por isso que Deus trouxe você aqui essa manhã, para demonstrar o amor que Ele tem para você. E é interessante ver na palavra de Deus, antes ali do versículo 22, que Jesus era acostumado a estar com pessoas, com gente. E Jesus, antes de compelir os discípulos a passar para o outro lado, Ele fez um milagre espetacular. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E quando você volta a alguns versículos bíblicos, você percebe que Jesus, Ele andava com multidões, mas Ele alimentou 5.000 homens. 5.000 homens. Mas, entretanto, a palavra de Deus mostra que Jesus alimentou 5.000 homens. Ele gostava de estar com pessoas, com gente. Mas, naquela época, a mulher não tinha o seu valor para a sociedade. E as crianças também não tinham. Então nós podemos pensar essa manhã que Jesus alimentou entre mais ou menos 15 a 17 mil pessoas. Esses 5.000 homens que Jesus alimentou tinham as suas mulheres. E com certeza tinham os seus filhos. Jesus alimentou mais ou menos com 5 pães e 2 peixes, o milagre da multiplicação, mais ou menos 17.000 pessoas. Tudo isso porque Ele gostava de gente, gostava de pessoas. Sabe o que isso me leva a crer essa manhã? Que não importa a minha vida, não importa o que eu faça, não importa se na minha vida particular eu apenas tenho 5 pães e 2 peixes para oferecer para o Senhor. Jesus só quer que eu, esta manhã, no meio dessa multidão aqui da igreja de Veleiros, me apresente a Ele com 5 pães e 2 peixes, para que Ele faça a obra dEle na minha e na sua vida. E é interessante ver que Jesus, preocupado com as pessoas, Ele alimentou essas pessoas. Mas, no versículo 22, nós lemos, e a palavra de Deus diz que Jesus compeliu os discípulos a passarem para o outro lado. Passarem para o outro lado, enquanto Ele despedia as multidões. Hoje nós vamos extrair desse texto lições preciosas para as nossas vidas. Por que Jesus compeliu os discípulos a passar para o outro lado, já que Ele gostava de gente, já que Ele gostava de estar com pessoas? Por que isso? Jesus, como Ele amava estar com as pessoas, Ele percebeu uma coisa. Ele percebeu que a multidão, juntamente com os seus discípulos, queriam coroá-lo como rei de Israel. João 6, versículo 15, dá essa perspectiva para nós. Ele percebeu isso. E quando ele percebeu isso, e Jesus, que já tem conhecimento de tudo, quando ele percebeu e falou assim: mas espera aí, se eles querem me coroar como rei de Israel, a minha missão vai de água abaixo, não dá. E Jesus, pensando nisso e percebendo a situação, compeliu os discípulos a passarem para o outro lado. Ellen White, a escritora norte-americana, diz que Judas foi
a pessoa que começou a montar o cabo eleitoral para eleger Jesus como rei de Israel? O discípulo. Os discípulos andavam com Jesus, mas queriam que Jesus fosse o rei de Israel para terminar com a opressão que o povo sofria. E Jesus falou assim: mas espera aí, vão para o outro lado. Compeliu Jesus os discípulos a passarem para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Esse compelir, no significado grego, significa forçar. Jesus forçou os discípulos a passarem para o outro lado. Jesus não chegou e falou assim: eu convido vocês, por favor, vão para o outro lado. Não, Jesus forçou os discípulos a passarem para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Ele despediu as multidões, e o próximo versículo dá o parâmetro dessa história. Vamos voltar para o versículo 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele o quê? Sabe o que aconteceu? Jesus compeliu, forçou os discípulos a passarem para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E caindo a tarde, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. E a primeira lição que Deus quer que você traga para a sua vida essa manhã. Na sua vida, meu irmão, na sua vida, minha irmã, você só vai conseguir vitórias se você subir para o monte da oração e se encontrar com Deus. Eu tenho certeza que no seu coração, essa manhã, você tem muitos anseios, muitos pedidos. Você trouxe à casa do Senhor hoje muitos pedidos no seu coração. Eu tenho certeza disso. Mas tenho certeza que Deus sabe disso também. Mas Jesus hoje quer que você entenda que é somente com a oração que você vai conseguir vencer as dificuldades da sua vida. Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Jesus subiu ao monte a fim de orar com dois propósitos. O primeiro propósito era pela sua missão na terra. Ele subiu ao monte a fim de orar, pedindo forças ao céu pela sua missão. E o segundo propósito que Jesus subiu ao monte a fim de orar era pelos discípulos. Pelos discípulos, para que eles pudessem, com a força do céu, enfrentar os momentos que iriam passar. Eu preguei aqui há um tempo atrás sobre Isaías 6, que Deus está no controle de tudo. Quem lembra? Alguns irmãos lembram. E lá eu disse para vocês que Deus está no céu, assentado num trono alto e sublime. E Jesus está no monte celestial. E no monte celestial, Deus intercede por você. No monte celestial, Jesus vê tudo o que está acontecendo na sua vida. Por isso, essa manhã, não se desespere. Jesus está olhando para você. Amém? E a palavra de Deus diz que ele subiu ao monte a fim de orar. E o próximo versículo, o versículo 24, diz o seguinte: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era o quê? Contrário. Quantos aqui conhecem a praia no litoral sul, Itanhaém? Quantos conhecem? A maioria conhece. Em Itanhaém, ali num bairro chamado Cibratel, tem um monte alto e tem uma caixa d'água. Eu estive lá agora em julho, e sempre quando eu prego esse sermão, quando eu estou lá eu faço essa referência. Lá é uma montanha, e daquela montanha onde tem uma caixa d'água bem grande, você tem a visão do mar. E eu pensei quando eu estava lá, sobre este milagre que aconteceu. Quando eu estava lá, eu estava naquele monte, eu olhava a cidade do meu lado direito, mas eu também contemplava a imensidão daquele mar. Mas eu quero levar você a pensar essa manhã, que quando você sobe num monte perto de alguma praia, você tem a visão da cidade, mas você também tem a visão do mar. Jesus,
quando ele subiu para o monte, ele tinha visão da cidade, mas ele também tinha visão do mar. O versículo 24 diz que Jesus, em caindo à tarde, subiu ao monte para orar e mandou os discípulos passarem para o outro lado. Então Jesus, quando ele estava orando, ele tinha a visão dos discípulos no barco no meio do mar. Olha aqui para mim. Jesus está no monte celestial e ele tem a visão sobre você que está no seu barco nas tempestades da sua vida. Jesus está no monte celestial e ele vê o seu barco. Ele vê se o seu barco está quase naufragando. Ele vê se o barco da sua vida ele está tranquilo, ele está sem a maré alta. Ele vê se o barco da sua vida está enfrentando problemas. Eu quero levar você a pensar essa manhã, através dessa história, que Jesus está no monte celestial olhando para você. Ele sabe tudo o que acontece na sua vida. Mas eu quero levar você a pensar também essa manhã que o versículo 24 diz que em caindo à tarde Jesus subiu ao monte a fim de orar e ele mandou os discípulos passarem para o outro lado. Lá em cima do monte Jesus contemplava os discípulos. Essa manhã Jesus quer que você entenda que Ele está no controle da sua vida, que Ele está no controle da sua família, que Ele está no controle dos seus relacionamentos, que Ele está no controle do seu trabalho. Os discípulos passaram para o outro lado, eles ouviram a voz de Jesus, mas a tempestade veio para o barco dos discípulos. E não é isso que acontece na minha e na sua vida? Quando está tudo bem, vem lá uma tempestade e destrói a nossa vida. Vem uma tempestade e acaba com a nossa vida, destrói completamente. Muitas vezes na nossa vida, nas tempestades, nós podemos pensar que Jesus não está ao nosso lado, mas Ele está. Mas a palavra de Deus mostra que os discípulos foram para o outro lado e o vento contrário passou pelo barco dos discípulos. E talvez essa manhã, o vento contrário também está passando pela sua vida. Talvez essa manhã, você entrou aqui na igreja de Veleiros e o vento contrário está sobre os seus relacionamentos. Nada está dando certo na sua casa, nada está dando certo no seu matrimônio, nada está dando certo no seu trabalho. O vento contrário do seu barco está sobre a sua vida. Você não consegue prosseguir, você está remando, você está tentando, mas você não consegue. Mas eu digo para você hoje, o teu Pai, que é o Rei Jesus, vai vir ao seu encontro esta manhã. Amém? Jesus mandou os discípulos passarem para o outro lado. E eu acho lindo essa história, porque Jesus subiu ao monte a fim de orar, em caindo à tarde. Mas o próximo versículo complementa um pouco essa história, que é o versículo 25, diz assim: na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. O calendário romano, eles tinham 4 vigílias, que era um sistema para identificar o horário. Hoje nós temos os relógios, relógio de pulso, relógio também aquele grande que está ali na parede. Nós temos o relógio no celular, mas naquela época eles não tinham essa facilidade que nós temos hoje. E eles usavam vigílias, que eram períodos para identificar o horário. A primeira vigília no calendário romano ia das 6 horas da tarde até as 9 da noite. A segunda vigília ia das 9 da noite até a meia-noite. A terceira vigília ia da meia-noite até as 3 da manhã. E a quarta vigília da noite ia das 3 da manhã até as 6 da manhã. Este era o sistema usado pelos romanos para identificar o horário. A Bíblia diz que na quarta vigília da noite foi Jesus ter com os discípulos andando por sobre o mar. Mas eu quero levar vocês a pensar essa manhã,
Por que Jesus demorou tanto para ir ter com os discípulos? Meus irmãos, quero levar você a pensar. Jesus subiu ao monte a fim de orar, em caindo a tarde. E na quarta vigília da noite foi ter com os discípulos. Quero fazer uma pergunta para você. Caindo a tarde é mais ou menos qual horário? 6 horas? Vamos fazer uma conta? 6 horas, Jesus subiu ao monte a fim de orar. 6 horas. 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite, 1, 2, 3. Jesus passou mais ou menos 9 horas orando. E muitas vezes na sua vida você passa 30 minutos e já está com preguiça. Jesus ensina o quê? Que eu tenho que dedicar tempo com o meu Pai. Eu tenho que dedicar tempo. Eu tenho que dedicar estudo para estar com o meu Pai. Jesus demorou 9 horas para ter com os discípulos. Caindo à tarde, 6 horas, Jesus falou: discípulos, atravessem o mar, vão, estou compelindo vocês, estou mandando vocês irem para o outro lado. Mas mais ou menos 3 horas da manhã, Jesus foi ter com os discípulos. Mas eu acho lindo nessa história, sabe o que é? Que Jesus ficou 9 horas lá no monte. Os discípulos estavam 9 horas remando, mas 9 horas Jesus estava orando, mas também os olhos de Jesus estavam contemplando os discípulos. Mas deve estar essa pergunta no seu coração: Samuel, por que Jesus foi somente 3 horas da manhã, depois de 9 horas? Por que ele foi somente esse horário encontrar com os discípulos? Jesus foi este horário encontrar com os discípulos, sabe por quê? Porque eles estavam cansados de remar. Olha aqui para mim. Escuta esse recado do céu. Você está cansado de remar em meio às tempestades da sua vida? Você está cansado de remar em meio aos problemas, à maré alta que está sobre a sua vida? Tem uma notícia, e a notícia é essa: Jesus vem ao seu encontro essa manhã. Sabe por quê? Porque você está cansado. Toda vez, meus irmãos, minhas irmãs, que você estiver cansado, que você não ter mais forças, que você não ter mais meios para prosseguir, Jesus virá ao seu encontro. Essa manhã, Jesus quer que você entenda que você está remando para lutar pelo seu casamento, você está remando para continuar no seu trabalho, você está remando para manter os relacionamentos da sua vida estáveis, mas você não está conseguindo. Fica tranquilo, Jesus vem ao seu encontro, Ele vem ao seu encontro para remar por você, Ele vem ao seu encontro para te auxiliar e, além de tudo, para te dar segurança. Os discípulos estavam cansados de remar, e Jesus foi ao encontro deles. Toda vez na sua vida que você estiver cansado, Jesus estará lá de pronto para te auxiliar e para dar tudo o que você necessita. Eu gosto muito dessa história porque mostra que os discípulos estavam cansados, os braços já estavam cansados de remar, mas Jesus foi. Mas o próximo versículo mostra a reação dos discípulos. Versículo 26. E os discípulos, ao ver-o andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, o quê? Sabe o que aconteceu? Jesus foi ter com os discípulos e eles não reconheceram Jesus no meio do mar. Eles eram discípulos. Eles andavam com Jesus todos os dias. A primeira reação deles deveria ser: Jesus, é você? Vem logo, me ajuda. Não. Eles não reconheceram. Isso é na minha e na sua vida. No meio das tempestades de nossas vidas, andamos com Jesus. Somos colaboradores do Evangelho. Damos estudos bíblicos. Mas nas tempestades da nossa vida, quando Jesus vem ao nosso encontro, nós não reconhecemos Jesus.
Entretanto, essa manhã, Jesus ele quer vir ao seu encontro e mostrar que ele está ao seu lado. Mas ele quer que você também, no meio do seu barco, dê um passo ousado de fé. Dê um passo ousado de fé essa manhã. Você precisa de um milagre, você precisa de uma resposta, você precisa da mão de Deus. Dê um passo de fé. Pedro, ele era pescador. Pedro, ele estava acostumado a liderar. Quando ele viu Jesus, todos os discípulos, todos, ficaram aterrados de medo e começaram a gritar. Eu gosto muito daquele versículo que diz assim, que Jesus disse para eles: sou eu, tem de bom ânimo, não temais. Essa frase, sou eu, tem de bom ânimo, não temais, está disponível para você essa manhã. E se você crê, diga amém. Sou eu, tem de bom ânimo, não temais. Você está aqui na igreja de Veleiros? Você está passando por tempestades? Sou eu, tem de bom ânimo, não temais. Eu estou no controle, eu estou na direção. Eu gosto de uma história de um pai que estava em uma determinada praça com seu filho, com seus 2 filhos. E no meio dessa praça, ele perdeu o seu filho. Eu acho que eu já contei essa história aqui. Mas eu gosto dessa história por quê? Porque essa história mostra um pai que estava com seu filho e ele perdeu o seu filho. E quando ele soube da notícia ali de pronto-mão que o seu filho havia se perdido, ele foi aonde? Ele foi nos policiais. E quando ele chegou para os policiais, ele disse assim: peraí, eu perdi meu filho, eu estou aqui nessa praça, e eu estou muito desesperado, eu não estou conseguindo me controlar. O policial falou: mas peraí, vamos resolver essa história. Fica tranquilo. Às 5 horas da tarde, as portas dos comércios dessa praça, eles vão se fechar. Já tem casos aqui de pais que perdem os seus filhos. Fica tranquilo. As portas irão se fechar, o povo vai embora e você vai encontrar o seu filho. Isso era mais ou menos 11 horas da manhã. Passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, começou a dar aquele frio que você sente nos ossos, sabe? E aquele pai, ele começou a ficar preocupado com seu filho. 4 horas, 5 horas, as portas se fecharam e a praça começou a se esvaziar. E prontamente ele viu o seu filho longe. E quando ele viu o seu filho longe, o seu filho estava ali sentado, tranquilo, bem de boa na lagoa, como algumas pessoas dizem. E ele foi lá, abraçou o seu filho, conversou com o seu filho, e o filho estava tranquilo, bem tranquilo, estava tudo bem com o seu filho. E ele foi para casa, relatou para a família, para a esposa. Só que quando ele foi dormir, ele ficou com aquela incógnita na cabeça. Ele falou assim: mas peraí, eu perdi o meu filho. O meu filho ficou mais ou menos o dia todo sozinho. Ele não estava chorando? Ele não estava desesperado? O que aconteceu? Vou lá perguntar para ele. E ele foi lá. Foi lá falar com o filho. E quando ele foi falar com o filho, ele falou assim: filho, eu tenho uma pergunta para você. O filho falou: pode falar, papai. Você ficou mais ou menos um dia perdido. Um dia. Mas você não estava chorando. Você não estava desesperado. Estava tudo tranquilo com você. Por que você não chorou? Ele respondeu assim para o pai: papai, eu não estava perdido. Eu apenas estava esperando o Senhor vir me buscar. Olha aqui para mim. Nos ventos frios da sua vida, nos ventos contrários da sua vida, você não está sozinho. Você apenas está esperando o seu pai vir buscar você. Essa manhã Jesus quer dar essa mensagem ao seu coração. Pedro, ele foi encontrar com Jesus por sobre as águas. E esse é o convite de Jesus para nós essa manhã: andar por sobre as águas, andar sobre os problemas, andar sobre as dificuldades, andar com Jesus.
Pedro tinha os olhos fixados em Jesus. E os seus olhos, que estavam fixados em Jesus, assim ele pôde andar por sobre as águas. Você entende o segredo? Você só vai conseguir andar sobre as águas dos seus problemas se você tiver os seus olhos fixos em Jesus. Fixe seus olhos no Mestre, confie no bom Salvador. Fixe seus olhos em Jesus essa manhã. Jesus, ele chamou Pedro para andar por sobre as águas. E sabe qual é o melhor? Jesus chama você também essa manhã para andar sobre as águas. Ele convida você. E ele começou a andar por sobre as águas. Pedro começou a andar. E eu quero levar você a pensar essa manhã que ali mais ou menos estava Jesus e eu sou o Pedro. E ele começou a andar, Jesus estava chamando ele, vem Pedro, ande por sobre as águas. E ele começou a dar passos. E aos passos da fé que você deve dar também essa manhã. Com os olhos fixos em Jesus, Jesus convida você também a dar passos de fé. Ele deu um passo, ele dava passos, e os passos onde ele olhava para Jesus, fez que ele estivesse por sobre as águas. Por isso, essa manhã, dê um passo da fé e olhe para Jesus quando você não tiver mais dinheiro para pagar a sua faculdade. Por isso, essa manhã, dê um passo na fé e olhe para Jesus quando não tiver suprimento, não tiver alimento para a sua família. Por isso, essa manhã, com os olhos da fé, dê um passo e olhe para Jesus quando você não tiver mais solução para o seu casamento, quando você não tiver solução mais para os seus relacionamentos. O segredo da vida cristã é olhar para Jesus. Olhe para Jesus essa manhã. E quando nós vamos para o Espírito de Profecia, Ellen White, ela comenta que os olhos de Pedro estavam fixos em Jesus, e era isso que mantinha ele andando por sobre as águas. Entretanto, Pedro, ele percebeu que ele estava por sobre as águas, ele voltou os seus olhos para os discípulos no barco, e quando ele voltou novamente os olhos para Jesus, uma onda passou entre ele e sobre Jesus, e ele começou a submergir. Ele começou a se afogar. E é isso que acontece na minha e na sua vida. Quando deixamos de olhar para Jesus, nós vamos naufragar. Pedro era pescador, sabia nadar. Com certeza ele poderia, com as suas habilidades de pescador e de nadador, poderia logo se levantar e se estabilizar. Mas isso mostra, meus irmãos, que nas tempestades da nossa vida, a força que você acha que você tem, você não tem. Para de querer por si próprio vencer os seus problemas, você não consegue. Mas o que eu acho lindo da história, para finalizar, é que Jesus, ao ver Pedro naufragando, ele estendeu a sua mão e puxou Pedro da sua tempestade, puxou Pedro do seu afogamento. Jesus, essa manhã, meus irmãos, ele quer puxar você, independente qual seja a sua tempestade. Eu pergunto para você essa manhã, qual é a sua tempestade? Qual é a maré alta que está sobre a sua vida? Quais são os problemas que você tem enfrentado? O Jesus que levantou Pedro também está disponível para levantar você. O que eu acho lindo dessa história é que Pedro, no meio da sua tempestade, ele teve que reconhecer que ele não conseguiria se levantar. Jesus essa manhã quer que você reconheça que por si próprio você não consegue vencer os seus problemas. Jesus quer que você hoje reconheça que você não consegue prosseguir. Pedro, ele gritou: salva-me, Senhor. Ele não conseguia. Não há nenhuma mão que você levante para Jesus e diga: Senhor, eu estou cansado, eu estou naufragando, eu estou nessa tempestade. Não há nenhuma mão que você levante para Jesus que Ele não possa te levantar.
Não há nenhuma mão que você levante no vale das tempestades, na lama do pecado, clamando a Deus, dizendo: Jesus, eu não consigo. Não há nenhuma mão que um cristão, que um crente levante para o céu, que Jesus não possa resgatar. E é por isso que você veio aqui essa manhã, porque você precisa sair dessa, você precisa ser levantado, e a pessoa que vai levantar você tem um nome, chama Jesus Cristo. Qual é a tua tempestade? E eu acho lindo, Ellen White comenta que Jesus levantou Pedro e os dois voltaram de mãos dadas, de braços dados para o barco. Você entende? Jesus hoje ele quer levantar você, mas ele não somente quer levantar você da sua tempestade. Ele quer levar você para o seu barco, e o seu barco vai terminar na Canaã celestial. O barco do crente, o meu barco vai firme ao porto seguro. O porto seguro do cristão é o céu. E essa manhã você tem a oportunidade de dizer assim: Jesus, salva-me. Eu preciso, Senhor. Eu preciso. Termino contando uma história que tem alcançado muitas pessoas e que mudou a minha vida. Eu cresci ali no Capão Redondo e meu pai, ele sempre gostou de jogar futebol. Meu pai, ele jogava num time ali do Capão Redondo. Quantos conhecem o Céu Capão Redondo? Alguém conhece o Céu Capão Redondo? Eu morei a minha infância ali. E ali onde era o Céu Capão Redondo, ali tinha um campo chamado Campão. E muitas pessoas jogavam bola ali. Ali tinha muitos campeonatos. E meu pai fazia parte de um time ali do Capão Redondo. Meu pai amava jogar bola. Sempre foi um bom jogador. E eu cresci vendo meu pai jogando bola. Cresci vendo meu pai ganhando partidas. Cresci vendo meu pai festejando vitórias. Mas eu nunca consegui jogar tão bem futebol. E tinha vezes que eu chamava meu pai para jogar futebol comigo, e com o meu pai eu sempre vencia, porque meu pai era muito bom de bola. Ele ainda é. Pena que não está jogando mais. Mas eu quero levar você a meditar nessa história junto comigo, que quando eu ia jogar bola sozinho, eu perdia. E eu comecei a pensar assim: mas peraí, sempre quando eu vou jogar bola sozinho eu perco, eu vou chamar o meu pai para jogar comigo, porque se eu chamar meu pai para jogar comigo, eu vou ganhar as partidas. E foi isso que aconteceu. Eu jogava sozinho, perdia. Chamava meu pai, eu ganhava. E quando meu pai ia embora, quando eu ia jogar de novo, eu só queria jogar com meu pai. Por quê? Porque o meu pai eu ganhava. E quando eu estava sozinho, eu perdia. Mas para finalizar, por que eu estou contando essa história? Porque, meus irmãos, na caminhada cristã, na vida cristã, você vai jogar sozinho e você vai perder. Mas eu termino essa história dizendo o seguinte: na sua vida, nos seus problemas, nas suas dificuldades, joga com o seu Pai Jesus Cristo, porque você nunca vai perder. O convite de Jesus hoje para você é esse. Tá jogando sozinho nas tempestades? Não consegue vencer? Não consegue enxergar a vitória? Chama Jesus para jogar com você, porque quando Jesus vier para jogar com você, você cantará o hino da vitória. E se você crê, diga amém. Hoje esse é o convite de Jesus para você. No meio das tempestades, no meio dos problemas, no meio das dificuldades, tá perdendo? As pessoas declararam você um derrotado? Chama Jesus. Ele é especialista em dar vitórias. Ele é especialista em fazer você mais do que vencedor. E é por isso que você veio aqui. Esse é o recado do céu para você. Eu tenho um apelo para você essa manhã. Você que hoje está cansado, você que hoje está sobrecarregado, você que hoje entrou aqui na igreja de Veleiros e precisa que Jesus salve você. Você que hoje quer dizer assim: Senhor, salva-me. Eu estou na tempestade. Senhor, eu quero que o Senhor venha jogar comigo. Eu quero vencer, mas eu quero vencer com o Senhor do meu lado. Esse é o meu apelo. Eu vou cantar uma música agora.
Enquanto eu canto essa música, eu quero desafiar somente vencedores. Somente pessoas que querem entoar o hino da vitória. Se você entrou aqui na igreja de Veleiros hoje, e você quer dizer assim: Senhor Jesus, eu estou cansado. Eu estou passando por algumas tempestades. Mas hoje eu vi, através da tua palavra, que o Senhor vem ao meu encontro quando eu estou cansado de remar. Jesus, salva-me. Salva-me desse vício. Salva-me, Senhor, da perdição. Salva-me, Senhor, dos pecados ocultos. Senhor, salva-me, eu quero jogar com o Senhor. Se você hoje tem esse apelo, aceita esse apelo no seu coração, eu quero convidar você a vir aqui na frente, porque nós vamos orar e a bênção especial do céu vai cair sobre a sua vida. Mas pode pensar assim: mas Samuel, por que eu tenho que levantar? Você tem que levantar porque você precisa sinalizar para o mundo espiritual de que lado você está. E quando você se levanta, alguma coisa acontece sobre você, algum movimento acontece sobre você, e isso vai ocasionar uma bênção especial para você. Você precisa de Jesus, Ele está aqui, te esperando. Vem. Vem aqui em nome de Jesus. Quem é a primeira pessoa que precisa dizer assim: Senhor, salva-me, eu preciso sair dessa tempestade? Pode colocar, meu amigo. Vem. Esse é o convite de Jesus, é por isso que você veio aqui. Há tanto tempo eu ando triste, vivendo a vida por viver. Mas hoje vim a este templo, porque entrei, não sei dizer. Sentei num canto ali no fundo, tentei cantar, tentei sorrir. Um sentimento tão estranho me deu vontade de sair. Foi quando tudo então mudou. Senti a voz de Deus no ar. Senti sua mão em minha mão. Senti vontade de chorar. Agora Jesus me chama e eu não consigo levantar. Estou tremendo e comovido e faltam forças para lutar. Senhor, estou tão fraco. Senhor, em luta estou. Senhor, não tenho forças, mas vou. Agora Jesus me chama e eu não consigo levantar. Estou tremendo e comovido e faltam forças para lutar. Senhor, estou tão fraco. Senhor, em luta estou. Senhor, não tenho forças, mas vou.
Que essa música venha fazer sentido na minha e na sua vida essa manhã. Senhor, estou tão fraco. Senhor, em luta estou. Senhor, não tenho forças, mas vou. Vá, porque o Senhor estará contigo. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto nas vides, ainda que não haja ovelhas nos currais, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Que essa possa ser a minha e a sua certeza. Se agarre nas promessas do Senhor. Volte com a bênção do céu. Entrou aqui triste, vai sair daqui feliz. Entrou aqui derrotado, vai sair daqui vitorioso em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que a bênção do Senhor saia do celeiro celestial e pouse sobre a sua vida nesse momento. Oremos. Deus, aqui estamos e os teus filhos estão entregues nas tuas mãos. O Senhor sabe cada tempestade, cada luta que os teus filhos têm enfrentado. Por isso, Senhor, assim como o Senhor vai ao encontro dos discípulos, vem ao encontro dos seus filhos essa manhã. Talvez os seus filhos estão aqui nas madrugadas das lutas, das derrotas. Por isso, Senhor, vem ao encontro dos teus filhos essa manhã. Venha, Senhor, dar forças aos que estão cansados. Venha, Senhor, renovar as forças das pessoas que não têm mais vigor. Venha, Senhor, ao encontro dos teus filhos essa manhã. Que a tua bênção venha repousar sobre cada um aqui, Pai. Abra, Senhor, os celeiros celestiais. Responda às petições dos teus servos, Senhor. Dê emprego para quem necessita. Dê a cura física, a cura espiritual para quem precisa também, Senhor. Nos ajude a cada dia a estudar a tua palavra, a passar tempo em oração. E pedimos uma coisa, Senhor: imprima as tuas palavras em nossos corações essa manhã. Venha nos ajudar, venha nos renovar também. Nos purifique de todo pecado. Que as verdades bíblicas, que a palavra do Senhor seja a única regra de fé do cristão e que nela, a cada dia, possamos nos apegar para alcançar as vitórias aqui nessa terra. Que o barco de cada crente, de cada cristão nesse momento, receba na verdade a paz do Senhor e que o barco possa ser encaminhado para a Canaã celestial. Dê a sua paz e a sua alegria, em nome de Jesus oramos. Amém. Deus te abençoe e Deus te dê um sábado muito feliz. Deus te abençoe.